Olá, você vai fazer a segunda fase do exame de ordem em direito tributário. Nesse vídeo eu vou te mostrar as peças que foram cobradas desde o 20º exame, as 4 peças mais cobradas para otimizar o seu estudo e ainda vou te mostrar a estrutura básica de cada uma delas. Tá pronto para sua aprovação? Pega papel, caneta, seu vadimeco e vem comigo. Pessoal, eu fiz um apanhado das peças mais cobradas e para isso o que eu fiz? Analisei todas as provas desde o 20º exame. Por que essa data? Porque foi quando entrou em vigor o Código de Processo Civil e que, como a gente sabe, ele acaba repercutindo para todas as matérias. As peças que foram cobradas ali desde 2016, embargos à execução fiscal, ação de repetição do indébito, apelação, agravo de instrumento, enfim, eu não vou ler todas essas peças. Se você quiser, você dá uma paradinha aqui no vídeo e olha com calma, mas não precisa copiar, tá? Para te ajudar, eu vou deixar o PDF dessa aula aqui no link da descrição, para facilitar seu estudo. E você também me ajuda dando like e compartilhando com seus amigos que também vão fazer a prova da segunda fase. Assim, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e a gente vai poder ajudar mais pessoas. Aqui está a tabela e eu montei também um gráfico para facilitar a visualização. A ação anulatória, né, a petição inicial, ela foi cobrada uma vez. A dissolução parcial de sociedade, uma vez só. Execução de pré-executividade foi cobrada apenas uma vez, mandado de segurança 2 vezes. Mas o que eu quero que você preste atenção aqui agora, ó, foco. Agravo de instrumento foi cobrado 3 vezes. Apelação, 4 vezes. Repetição do indébito, né, do indébito tributário, foi cobrado 4 vezes. E embargos de execução fiscal, 4 vezes. Ou seja, as peças mais cobradas que você precisa praticar são ação de repetição do indébito, agravo de instrumento, apelação e embargos à execução fiscal. E para te ajudar, eu vou te mostrar agora a estrutura básica de cada uma dessas peças. Bora lá? É muito importante, se você não souber, anota ali no papelzinho para você ter essa estrutura. Na hora da prova vai te facilitar bastante. Vou te mostrar primeiro a estrutura básica da petição inicial, que é a campeã em todas as disciplinas, ela está em primeiro lugar. Então, a estrutura da petição inicial você vai achar lá no artigo 319 do Código de Processo Civil. Endereçamento, a qualificação das partes, né, o autor do réu, os fatos, que você vai fazer um breve resumo do enunciado da questão, fundamentos jurídicos. Nesse tópico, é muito importante que você não copie o texto que está na lei. Você vai na lei, vai pegar aqueles dispositivos de lei lá, vai escrever com as suas palavras, aí sim você coloca na sua peça, tá? Não pode copiar e colar. Outro tópico da tutela provisória, não esqueça de demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, né? Dos pedidos, pedindo cada pedido certinho. Olha, você tem que pedir a citação do réu, concessão de tutela provisória, se o enunciado te pediu, a procedência dos pedidos. A gente não pede procedência da ação, certo? É a procedência dos pedidos. Peço a produção de provas, a condenação em custas e honorário de sucumbência e a opção pela realização ou não de audiência de conciliação. O valor da causa e o fechamento. Local, data, advogado e o número da inscrição. O que você precisa prestar atenção aqui? A sua prova, a prova da segunda fase, ela é dividida em 2 partes, certo? Eu tenho a peça processual e tenho as 4 questões discursivas. A sua peça, ela vale 5 pontos. E cada um desses tópicos que eu coloquei aqui para você, ele é pontuado. E onde eu coloquei, nesses quadradinhos em vermelho, é onde está a maior pontuação. É aqui que tem que estar o seu foco. Lógico que você tem que fazer tudo certinho, mas aqui é onde está o ouro da coisa, tá? Endereçamento, normalmente, ali a pontuação é 1 décimo, 2 décimos no máximo. Para você ver a diferença, na fundamentação jurídica, você colocando o artigo certo, a sua pontuação ela vai ali para 6, 7 décimos. Então, aqui é onde que está a maior carga de pontuação. Preste bastante atenção aqui onde eu coloquei, certo? Vamos para a próxima peça. Essa peça aqui, que é os embargos à execução fiscal, para quem está perdido aí, não sabe nem que peça que é essa, eu vou só te relembrar que os embargos à execução
é uma peça que o devedor, que está sofrendo um processo de execução judicial, ele vai apresentar a defesa dele, certo? A estrutura dessa peça, ela é muito parecida com a da petição inicial, porque ela é até uma ação autônoma, vai correr ali junto com a execução. No caso, como a gente está falando de tributário, né, e é uma execução fiscal, é importante que você coloque ali a fundamentação da sua peça, o artigo 319 e também a lei 6.830 de 80, que é a que rege a execução fiscal, certo? Então vamos lá. Endereçamento, distribuição por dependência, né, que vai ser por dependência ao processo de execução, a qualificação das partes, autor ou embargante, você pode usar esse termo, réu ou embargado. Importante aqui você demonstrar foco aqui, olha, tempestividade e legitimidade. Esses dois requisitos são importantíssimos você colocar na sua peça. Outra coisa, né? Seguindo aqui os tópicos. A qualificação das partes, a tempestividade, a legitimidade dos fatos, dos fundamentos jurídicos, do efeito suspensivo, se foi o caso, né? Lembrando que é importantíssimo, na realidade, você colocar, quando você pede o efeito suspensivo, a probabilidade do direito, perigo de dano e ainda a garantia ao juízo. Na execução fiscal é obrigatório garantir o juízo. O tópico dos pedidos, né? Então você vai pedir a distribuição por dependência aos autos do processo de execução, o enunciado da questão vai te dar, a intimação do embargado, a atribuição de efeito suspensivo, se for o caso, a procedência dos pedidos, normalmente aqui, como é embargos à execução, a gente pede ou a extinção da execução ou a redução do valor, enfim, tem que ver o que está ali no enunciado da questão. Eu peço a produção de provas e a condenação em custas e honorários comerciais. Esse aí é o campo dos pedidos. O valor da causa e o fechamento da peça. Viram como é que não é complicado? O que você precisa se ater aqui? No caso dos embargos, é a tempestividade e a legitimidade. Combinado? Vamos para a próxima peça super cobrada. Agora a gente vai ver a estrutura do agravo de instrumento e depois a estrutura da apelação. Então, para quem está meio perdido aí, eu quero te lembrar o seguinte: o agravo de instrumento, ele é um recurso que a gente vai interpor de uma decisão que ela é dada ao longo do processo. A apelação, eu vou interpor ela quando? Quando o juiz deu uma sentença, né? Ele deu uma decisão que finaliza ali o processo, eu não gostei, então, da sentença cabe apelação. Dessas decisões dessas decisões que são prolatadas ao longo do processo, sem colocar fim ao processo, elas são chamadas decisões interlocutórias. Então, eu vou interpor o agravo de instrumento. Agora, toda decisão interlocutória vai caber agravo de instrumento? Não. Então, não é o caso dessa aula aqui agora. Eu coloquei para você o artigo 1015, que é onde cabe o agravo de instrumento, dentro da fase ali de conhecimento. Como a gente está falando de processo de execução, processo de inventário, cumprimento de sentença, todas as decisões que forem prolatadas ao longo do processo, aí sim cabe o agravo de instrumento. Agora, se eu tiver no procedimento comum ali na fase de conhecimento, aí nem todas, só vai caber o agravo se tiver dentro desse quadrinho, tá? Aqui no caso a gente está falando de embargos à execução, ou seja, eu estou paralelo ali, né? Porque a distribuição por dependência de um processo de execução. Então, no caso, uma decisão que o juiz deu ao longo do processo é uma decisão interlocutória que eu vou recorrer com agravo de instrumento. E eu quero te lembrar o seguinte: o agravo de instrumento, então, como eu falei, ele é para recorrer dessas decisões que são dadas ao longo do processo. E a apelação, ela serve para recorrer de uma sentença, que é aquela decisão que põe fim ao processo, tá? Como é diferente essas duas decisões, quando for um agravo, a minha petição vai ter uma estrutura, a apelação é outra. Então, vocês vão ver aqui que o agravo eu vou direcionar direto para o tribunal. Eu quero que ele seja julgado direto ao órgão julgador, nem passa pelo juiz. A apelação não. Eu vou interpor a apelação perante o juiz. E o juiz é que vai mandar para o tribunal, certo? Então, fique atento aqui no endereçamento, eu quero mostrar para você. A estrutura do agravo, está lá do 1015.
Endereçamento, então vai ser ao presidente do tribunal competente. Por que ao presidente e não ao desembargador? Porque sendo o primeiro recurso, ainda não tem relator. Então a gente vai endereçar ao presidente, vai ter o sorteio e aí sim vai cair em algum relator. A qualificação das partes, eu vou usar o termo certo, agravante e agravado, o nome da peça, todos os recursos. É muito importante colocar ali os pressupostos de admissibilidade. Aqui no caso do agravo, tempestividade, cabimento. Aliás, todos os recursos, né? Tem a tempestividade e o cabimento. O nome e endereço dos advogados, porque o próprio recurso de agravo ele te pede isso, as peças obrigatórias, a síntese dos fatos e da decisão recorrida, que vai estar ali no enunciado da questão, tá? Você vai colocar e não inventa informação nova, é só o que está ali, um resumo rápido. As razões da reforma, ou seja, a sua fundamentação jurídica, você vai lá no seu vade-mecum, vai pegar aqueles artigos que você vai utilizar, mas não vai copiar, você vai reescrever com suas palavras, combinado? Se for o caso, você vai pedir o efeito suspensivo, os pedidos, esse tópico dos pedidos, fique muito atento. Você vai pedir, primeiro, que o recurso seja conhecido e admitido, ou seja, que seja reconhecido que você cumpriu os pressupostos recursais, cabimento, legitimidade, enfim. Você vai pedir a intimação do agravado para apresentar as contrarrazões, atribuição de efeito suspensivo, se for o caso, vai juntar o comprovante do preparo recursal, que é aquela guia de custas, né? A juntada das peças obrigatórias e facultativas e o provimento do recurso para reformar ou anular a sentença. Aliás, para reformar ou anular a decisão interlocutória. A gente está falando de agravo de instrumento, né? E o fechamento da sua peça. Então, o que eu quero que você fique atento aqui? Tá vendo onde que tem esses quadradinhos vermelhos? É onde está a maior atribuição de pontos da sua prova. Tudo tem pontuação, mas aqui é onde que está a maior carga. É o que vai fazer a diferença na sua prova, para você passar ou não. Certo? Então, fica ligado nisso aqui. Vamos para a próxima estrutura, que é a do recurso de apelação. Veja que a apelação ela é diferente, a estrutura. Ela tem duas partes. O agravo tem só uma, eu vou mandar direto para o tribunal. Aqui, como eu vou mandar para o juiz e o juiz que vai me remeter para o tribunal, eu vou fazer uma peça de interposição e aí eu vou endereçar para o juiz que prolatou a sentença. E nessa peça eu vou colocar a qualificação das partes, o apelante, o nome do apelado, o nome da peça. Lembrando que o artigo que trata ali da apelação está no 1009 e seguintes do Código de Processo Civil. Eu peço também nessa minha petição de interposição a intimação da parte contrária, para ela poder trazer as contrarrazões, e que depois o juiz remeta para o tribunal. E fecho a peça ali, local, data, advogado, assinatura. Agora, a segunda parte, que é onde está ali realmente as suas contrarrazões, você vai endereçar agora para o órgão julgador. Então, a primeira parte vai para o juiz, ele junta e remete para o tribunal. Então, agora eu estou falando direto com o tribunal. Endereçamento ao egrégio tribunal tal, né? A qualificação das partes e as razões da minha apelação. Vou colocar os meus pressupostos recursais, tempestividade, cabimento, preparo. Vou fazer uma síntese dos fatos e da decisão impugnada, sem inventar informação, né? A fundamentação jurídica. Então, vou lá no vade-mecum, ali no código, aqui no caso a gente está falando de tributário, né? Vou lá no código tributário, vou pegar os artigos certinhos e transcrevo para cá, mas eu não vou simplesmente copiar, gente, eu vou reescrever com as minhas palavras, certo? Tutela provisória ou efeito suspensivo, se for o caso, vou pedir que o recurso seja conhecido e provido. Lembrando, conhecido com referência aos pressupostos recursais e provimento para que o recurso seja julgado no seu mérito, né? A concessão da tutela, procedência dos pedidos para reformar ou anular a sentença e a condenação em custas e honorários de sucumbência. E o fechamento da peça, tá? E agora eu quero te dar dicas para você estudar. Pessoal, para fazer a segunda fase do exame de ordem, realmente precisa praticar. A parte mais difícil você já fez, que foi ficar 5 anos na faculdade, depois a prova objetiva, que é aquele monte de matéria. Agora é a parte mais fácil.
é a parte que você vai chegar mais perto do dia a dia de quem trabalha no meio jurídico. Seja você, se você quiser ser advogado, juiz, defensor, não importa, promotor, você vai trabalhar no seu dia a dia com peças processuais. Então você está muito mais perto, isso já é um estímulo. Você precisa organizar o seu tempo, coloca ali na sua agenda, coloca uma agenda, qual o dia que você vai estudar, segunda, quarta e sexta, todos os dias, não importa. O tempo que você vai colocar, 1 hora, 2 horas, o importante é você se comprometer e realmente fazer, certo? Outra coisa, estude com materiais específicos da segunda fase, que tenham aquele viés mais didático, mais objetivo. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Direito Tributário Esquematizado, que é da coleção do professor Pedro Lenza. A linguagem é muito simples, é muito didática. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser dar uma olhadinha, né? Vai te ajudar tanto na peça processual, quanto nas questões discursivas, certo? Agora eu quero aproveitar e fazer a nossa propaganda, né? Nós temos um livro, o nosso e-book chamado Caminhos da Aprovação, que ele é um guia definitivo para você passar logo nessa prova. Então, além de modelos de peças processuais, a gente te ensina ali o passo a passo de cada peça para você fazer a petição inicial. Tem reclamação trabalhista, ação popular, mandado de segurança, tem agravo de instrumento, apelação, recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário, reclamação, contestação, enfim, gente, tem uma série de peças. Esse livro é simplesmente maravilhoso. E a didática é muito clara. É assim, é para quem quer estudar com o menor esforço possível. Então, dá uma olhadinha lá, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. E também vou deixar aqui para você o nosso cronograma intensivo de estudos, para te ajudar. É um cronograma de 30 dias, ele está atrelado ao nosso e-book, porque ali ele coloca, você vai na página tal e vai treinar a petição inicial, assim, assim. E no e-book também a gente tem as páginas gabaritadas ali com as linhas, né, para você praticar, que é importante. Mas, enfim, estude com o seu Vademecum. Pessoal, o Vademecum, ele é a salvação na hora da prova. Porque se cai um tema que você não sabe, você vai lá no índice remissivo, olha lá, ele vai te dar, olha o nome, né, o tema, ele vai te dar qual é o artigo certinho e a lei. Você vai lá na lei, vai no artigo, vai pegar, reescrever com suas palavras e coloca ali na sua petição, certo? Entenda também como é que funcionam os critérios de aprovação dessa prova. A gente tem um vídeo aqui no nosso canal que fala exatamente sobre isso. E preste atenção em erros bobos que você não pode cometer, como, por exemplo, assinar a prova com seu nome. Não pode. Outro erro muito bobo é você pegar o artigo de lei e copiar do jeitinho que está. Não tem como, né, gente? Escrever de letra ilegível. Enfim, a gente tem um vídeo aqui também que fala os 8 erros bobos que você não pode cometer na sua prova. Certo? E pratique. Pratique para você passar logo nessa prova. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, eu peço que você dê o seu like, que assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai levar para mais pessoas. E compartilhe também com seus amigos. E pense e lembre-se, a sua aprovação, ela só depende de você. Eu te vejo no próximo vídeo.